Essa habilidade que meus pais tinham comigo, que não precisava falar, que não tinha que provar, ela estava presente dentro de uma situação, então é dessa autoridade que eu estou falando. Você sabe que mostrar autoridade para o seu paciente leva a um aumento no seu faturamento? Você sabe que essa autoridade ela pode ser praticada? Eu sou a professora Valéria Goldin, dentista, e bora lá que o assunto hoje é fazer você perceber que mudanças na sua fala, na sua postura, podem aumentar a sua autoridade no dia a dia do consultório. E como professora, eu vou começar contextualizando, dando uma lógica de raciocínio para vocês, para que fique fácil conectar os pontos e facilitar a nossa conversa por aqui. Então, para isso, eu fui nos buscadores, as ferramentas, para entender a definição do que é autoridade. Então, a origem da palavra autoridade, ela vem do latim e ela é definida como um poder, a legitimidade ou a faculdade. Então, de modo geral, ela refere-se a governantes que exercem um poder, um comando, e tem de estar sempre, normalmente, atrelada a um poder, por exemplo, do Estado. Então, a gente pode pensar em várias formas e várias situações em que ela está presente. Por exemplo, dentro de uma organização, que ela se destaca graças à sua alta qualidade. Então, vamos pensar, por exemplo, no Google. Ou então em organizações, em empresas que entregam serviços, produtos de qualidade. Aí a gente poderia pensar, por exemplo, na Apple. Então, uma outra forma de autoridade é que vem de uma pessoa, que ela mostra pela sua competência, pela sua habilidade, a sua especialidade, que ela domina aquele assunto. Uma outra forma de autoridade, por exemplo, é a autoridade religiosa dentro de uma instituição. Outra forma de autoridade é aquela jurídica, a qual ela estabelece ordem, direitos e são por eles estabelecidos e que devem ser cumpridos. E tem também aquela autoridade que ela é incontestável. Se refere então a uma pessoa que ela tem a qualidade de ser honesta, de ser íntegra, livre de qualquer suspeita. E temos também aquela autoridade de algumas pessoas que para nós ela é referência. Não necessariamente ela tem uma autoridade, mas ela se coloca na posição de nos ajudar, que ela se torna para a gente uma referência. Então, por exemplo, são pessoas aqui que quando a gente vai tomar uma decisão, são pessoas que a gente precisa de uma solução, ou mesmo a gente quer saber a opinião, a gente convida essa pessoa para participar da gente desse dilema. Então são pessoas que são referências para nós. E elas sim, elas exercem uma certa influência sobre a gente, sobre as nossas próprias decisões. E além disso, alguns autores eles definem a autoridade como uma habilidade de levar os outros a fazerem o que é solicitado, o que é determinado. Então, a habilidade de levar uma pessoa ou alguém a fazer algo de boa vontade, o que você quer, por sua influência. Então, a gente pensa aqui a autoridade como uma habilidade. Então, como a gente diz, essa habilidade ela não pode ser imposta. É uma habilidade que ela não pode ser tomada, ela não pode ser dada. E ela é sim, ela diz respeito a um caráter, a uma influência de uma pessoa. Mas, como ela é uma habilidade, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser treinada. Então, se nós lembrarmos aqui de alguém que tenha sido uma referência para a gente, alguém que tem essa habilidade de para a gente ser uma autoridade, é muito mais fácil da gente então entender e como é que observar quais são as qualidades que faz para a gente, que torna essa pessoa ter essa autoridade. E lembrando mais uma vez que essa habilidade ela é treinada, ela é melhorada.
e em alguns pontos ela pode ser desenvolvida. Então aqui, quais são essas pessoas que a gente pode pensar que são referências para a gente? Então a gente pode pensar nos nossos pais, no nosso marido, em um chefe que a gente tenha, um gestor que a gente tenha, um coordenador, que possa ser um amigo. E lembrando dessas pessoas, bastaria ela fazer uma solicitação para a gente que prontamente a gente iria atender, porque ela é uma referência para nós, ok? Ela se coloca nessa referência para a gente. Não necessariamente é imposta, ela está ali, inerente a uma situação. E para ter essas qualidades, esse líder, esse gestor, ele precisa ter, por exemplo, algumas qualidades. Ele precisa ser honesto, confiável. Ele mostra um certo respeito. Ele é amigável, ele é justo. E uma das características muito importante para nós, né, nessa autoridade, que ele é um bom ouvinte. Então ele treina ouvir as pessoas. E ao ouvir as pessoas, ela pode ser treinada. E quando eu me estou disposta a ouvir essa pessoa, já vem outras qualidades juntas. Eu mostro uma confiança, porque eu estou ouvindo o que você está falando. Eu mostro que eu sou amigável com você. Então, essas qualidades, elas podem ser desenvolvidas, como eu disse para vocês, elas podem ser treinadas. Então, dentro dessas qualidades que eu estou descrevendo para vocês, com certeza, se vocês buscarem naquela pessoa que é referência para vocês, ou nas pessoas que são referências para vocês, vocês vão encontrar uma dessas habilidades que eu citei aqui. Então, essas habilidades, elas são comportamentos. E esses comportamentos, eles podem ser definidos. E aqui eu vou mostrar para vocês uma história, a qual para mim sempre teve presente esse tipo de autoridade, esse jeito dessa habilidade em mostrar autoridade, não necessariamente com uma imposição, como um poder. Então, quem é referência para mim, por exemplo, nesse tipo de autoridade, nessa qualidade? São os meus pais. Então, o que acontece? A gente tinha algumas situações em que a autoridade, ela estava presente, tá? E não necessariamente uma autoridade porque eu sou seus pais, vocês têm que obedecer. Não era assim que acontecia em casa. Eu tenho várias irmãs, então o que acontecia? Sempre quando a gente tinha um evento, quando a gente iria sair para visitar os nossos tios, visitar algum parente, visitar os nossos primos, a gente tinha algumas instruções que eram dadas. Então o que acontecia? A minha mãe é que tomava conta dessa parada toda. Então ela ia, sentava com a gente e conversava. Olha, nós vamos sair para fazer tal coisa, visitar tal pessoa. Então, chegando lá, eu quero que vocês cumprimentem as pessoas. E vai ter uma hora lá que vai ter um lanche, que a gente vai comer alguma coisa. Então, quando eu chamar vocês, eu quero que vocês parem o que vocês estejam fazendo, lavem a mão e venham para a mesa para a gente comer, para a gente lanchar, ok? Então, na cabeça dela, né, e isso era bem uníssono com meu pai, porque meu pai também tinha esse pensamento, só que a minha mãe era a portadora de fazer toda essa instrução, vamos dizer assim. Então, o que acontecia? Na cabeça dela, eu entendo hoje que para ela era algo assim muito importante, que ela tivesse, né, que eles tivessem filhos educados. E a forma que ela via essa educação era antevir para a gente alguma situação que poderia acontecer e como ela seria, como a gente mostraria para ela, para eles e para quem a gente estava, que a gente tinha uma educação, que a gente sabia se portar diante de uma situação. Então, quando ela antecipava a situação que poderia acontecer, ela conversava com a gente, mostrava qual seria a melhor solução e só bastava uma coisa, a gente fazer. Mas vamos combinar que a gente era criança, então nem sempre acontecia 100%. Nem sempre dava tudo ok, não, tinha hora que escapava. E aí era muito interessante como ele
mostravam esse tipo de autoridade. Então pensa, estava tudo combinado antes, tá? E a gente saía, ia para o evento que ia acontecer. Mas só que alguma coisa, em algum momento, a coisa não saiu do jeito que era combinado. Então, o que acontecia? A gente tinha algumas formas deles mostrarem pra gente que não estava muito bom. Então, o que o meu pai fazia? Ele olhava pra gente, fixava o olhar, tá? Então, ele fazia uma conexão com a gente nesse olhar. Então, quando ele olhava pra gente e fixava o olhar, a gente já sabia que a coisa não estava boa, que alguma coisa que a gente estava fazendo naquela situação não estava agradando, tá? A minha mãe, ela já tem um jeito diferente de mostrar que ela não está gostando da situação. A minha mãe, ela tem um jeito de fechar o rosto, né? Ela aperta os lábios assim, ela dá uma segurada nos lábios e ela dá uma inclinada na cabeça e ela faz um sinal de reprovação, tipo, não, não e não. Essa posição que a minha mãe toma, né, é o suficiente para a gente saber, meu Deus, estamos perdidos. O que eu fiz aqui que eu não entendi que eu fiz, entendeu? Mas já era o suficiente para a gente parar o que a gente estava fazendo e estar presente que não era o que a gente tinha combinado, que não era o que ela tinha falado para a gente fazer. Então a gente tinha duas maneiras diferentes de mostrar a autoridade. Meu pai era com o olhar e a minha mãe é com essa feição de desaprovação, ok? E quando acontecia isso, era suficiente para a gente saber que, para minha mãe, por exemplo, era ok, não estou gostando, para o que você está fazendo e mais tarde a gente conversa. E sempre tinha esse mais tarde a gente conversa. Tinha todo um sermão dela, tá? Porque a gente não seguiu o que era combinado. Não seguiu o que ela tinha proposto pra gente. Então ela não passava a mão na cabeça, não. Eles não passavam a mão na cabeça. E para eles é muito coerente, né? Porque eles estavam explicando pra gente uma situação e era super coerente que a gente exercesse o que fosse combinado. Então essa é a referência de que eu tenho de autoridade. Então eu descobri que essa autoridade, que essa habilidade que meus pais tinham comigo, aquela que não precisava falar, que não tinha que provar, ela estava presente dentro de uma situação. Então é dessa autoridade que eu estou falando. E ela é muito útil para nós que somos dentistas. E ela deve ser praticada. Ela deve ser desenvolvida e ela é treinada, o que é uma coisa muito boa para a gente. Se eu não estou presente para todas essas qualidades, eu posso agora estar presente e começar a treinar essas habilidades. Ou uma, ou outra, ou todas. E eu preciso confessar para vocês aqui que não é fácil. Essa forma de desenvolver essas habilidades é um treinamento, é uma questão de dia a dia. Ela não foi feita de uma hora para outra, de jeito nenhum. Ela foi construída. Eu fui percebendo que algumas atitudes que eu tomava em relação ao meu paciente, em relação aos meus colaboradores, a conexão não chegava. O que eu queria que fosse resolvido, o que se fosse exercido, o que fosse feito, não era feito do jeito que eu achava que tinha que ser. Então existia uma dificuldade de comunicação ali. Então eu comecei a treinar uma forma diferente e testar várias formas até eu conseguir entender que essa conexão, essa autoridade, ela vinha automaticamente, mas por minha pessoa. E eu que deveria demonstrar
conforme as minhas práticas, que para o outro, para outra pessoa, que ela poderia exercer o que eu estava pedindo. Lembra que eu comentei para vocês que vocês têm alguns amigos que são referências e se eles pegarem o telefone, ligarem e pedirem para vocês alguma solicitação, vocês prontamente vão atendê-lo? Por quê? Porque ele é uma autoridade para vocês, ele é uma referência para vocês. Imagina que eu não vou fazer isso para ela. Claro que eu vou fazer sim. E está atrelado essa conexão que vem com todas aquelas habilidades que eu falei para vocês. Então, qual que são essas habilidades, né, que uma pessoa que tem uma certa autoridade, ela tem, né? Então, eu falei, ela respeitar o outro, ela ser amigável, ela saber ouvir a outra pessoa, ela ser honesta, ela ser íntegra, ela ser transparente. Então, são todas habilidades que a gente pode desenvolver. E em cada situação, eu posso ter uma, eu posso ter outra, eu posso ter mais do que uma, ok? Mas o mais importante é que diante das situações, eu esteja presente para isso, para essa mudança, para esse treinamento, para esse desenvolvimento. E aí, é muito interessante, porque a hora que eu começo a ficar presente para algumas situações, eu consigo treinar essa habilidade e eu vou lapidando e eu vou melhorando. Nada, né, é estático, né? Graças a Deus, a gente sempre pode estar mudando, a gente pode sempre estar melhorando. E eu tenho certeza que a gente sempre quer ser uma pessoa melhor. A gente sempre quer dar o melhor para o nosso paciente, a gente sempre quer dar o melhor para as pessoas que a gente convive, não só no nosso consultório, não só na nossa rotina de empresa, mas também com as pessoas que a gente convive. E se isso é espontâneo, e se isso a gente começa a treinar, estar atento, epa, deixa eu ouvir melhor o que você está me dizendo, se eu começo ficar presente para essas situações, eu começo a fazer com que isso chegue a ser automático. Eu começo a praticar isso e quando eu vejo, eu automaticamente já estou fazendo. E eu vou sempre estando presente e eu vou sempre estar melhorando. Mas como eu disse, não é uma coisa rápida, não é uma coisa da noite para o dia. Ela requer tempo e ela requer que a gente esteja presente. Então, eu quero trazer para vocês agora uma situação de consultório, para que, assim, eu expliquei para vocês uma situação do dia a dia da minha infância, a qual eu percebi uma autoridade, certo? Dos meus pais, que nunca foram impostas, elas foram mostradas com toda a conversa, com toda essa coerência. E eu também quero mostrar, para exemplificar para vocês, uma situação de consultório. Uma situação que acontece no dia a dia nosso. Então, imagina agora que vocês estão diante do paciente de vocês e aí vocês estão em um dilema. Digamos que eu tenha feito a avaliação de um procedimento ou de um dente em si e a gente precisa tomar uma decisão. E o paciente, muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, eles nos perguntam: doutora, eu entendi, você expôs toda a situação, eu entendi que eu tenho vários caminhos, mas eu estou um pouco confusa. Então eu queria saber, o que você me sugere? O que você faria nessa situação? Então, assim, às vezes o paciente nem dá um contexto para você, ele sempre pergunta: tá bom, doutora, mas o que eu faço? O que você acha que eu devo fazer? Ele nem contextualiza, olha, eu tô confusa, tal. Às vezes ele nem faz nada disso. Ele simplesmente faz uma fala, uma pergunta. O que você faria? O que você me sugere? Se fosse você faria o quê? Então, eu tenho certeza que isso é uma coisa que acontece rotineiramente no consultório, no dia a dia. E aí eu vou explicar para vocês duas maneiras de responder essa pergunta para esse paciente. Então, em casos como esse, eu posso responder assim: bom, então nesse caso, eu acho melhor a gente fazer a exodontia, a extração desse dente. Ou então eu posso responder: bom, eu acho melhor a gente manter esse dente,
a situação está super favorável, não tem problema algum. Com certeza aqui, nessa primeira situação, nessa primeira resposta que eu dei para esse paciente, eu mostrei para ele, sim, que eu sei resolver a situação. Por quê? Porque eu dei um direcionamento para ele. Olha, é melhor a gente fazer a extração desse dente, a exodontia. Olha, é melhor a gente manter. Não tem certo e não tem errado aqui. São maneiras de conduzir uma situação, tá? Eu quero vocês bem presentes para isso. Nós não estamos discutindo de certo e errado. Nós estamos discutindo maneiras de condução de situações. E existem maneiras que a gente pode treinar as nossas habilidades e conduzir de uma maneira melhor, mais favorável. Então, o que acontece? Eu disse para ela pediu uma resposta para mim, qual é o melhor caminho, qual é a solução, o que você faria, e eu dei para ela a opção, a extração do dente. Eu dei para ela, vamos manter esse dente, ok? Não tenham dúvida, eu respondi para ela o que ela me perguntou. Mas veja o seguinte, se a minha fala mudasse, se a minha postura mudasse. Então vamos para o segundo exemplo. Então ela pergunta para mim da mesma maneira. O que você faria, Valéria? Né? O que você faria, doutora? O que você me sugere? E aí eu responderia para ela. Em casos como esse, eu vou perguntar para você, qual é a expectativa sua para esse dente? Porque eu quero dizer, o quanto você está disposta a investir nesse dente, por exemplo, e aí eu dou uma certa coerência. E isso é importante a gente analisar. Porque a gente precisa chegar a um denominador comum. E nós vamos chegar, sim, juntos a um denominador comum. Então, quando eu respondo dessa maneira, me digam aqui nessa frase, o que está embutido nessa frase, a minha autoridade, o meu conhecimento, da mesma maneira que estava na primeira frase, mas de uma forma mais assertiva, de uma forma diferente. Então eu começo a minha frase dizendo assim, ó, em casos como esse. Então quando eu digo em casos como esse, eu estou dizendo assim, olha, eu já tratei casos desses antes. Eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, sem necessariamente ter dito. Concordam comigo? Tá. São presentes para isso? Faz sentido para vocês? E aí eu vou embasando todo o meu discurso. Em casos como esses, eu preciso te perguntar. E aí eu coloco esse paciente como colaborador, como também responsável para a solução do problema. Eu preciso te perguntar, qual é a expectativa do seu dente? Ou melhor, o quanto você está disposto a investir nesse dente? Porque aí ela pode me responder, doutora, né? Por exemplo, num procedimento cirúrgico. Não importa quantas cirurgias vai fazer, eu quero resolver esse problema. Por exemplo, paciente que tem retrações múltiplas. Eu sei que talvez num procedimento só você não resolva, precisa de um segundo procedimento. Tudo bem, eu topo. E o paciente pode dizer, não, doutora, eu não quero passar por uma cirurgia. Essa é a minha expectativa, não quero. Isso não é para mim. Então, eu coloco o meu paciente participativo da minha decisão. E aí eu dou o porquê, porque isso é muito importante da gente analisar. Para quê? Para que a gente chegue a um denominador comum. E a gente vai chegar sim ao denominador comum, juntos. Então, nessa minha segunda construção, eu tenho várias colocações ali, várias frases, tá? Que remetem a esse paciente o meu conhecimento, a minha situação frente ao caso dele. E outra, eu estou parceira com ele, eu estou amigável com essa situação, porque a gente vai resolver junto. Então, essas palavras afirmativas, né? Eu posso responder, sim, nós vamos chegar a um denominador junto, sim, eu posso te ajudar, tá? Eu posso começar a frase assim, sim, eu posso te ajudar.
Porque em casos como esse eu faço assim, em casos como esse eu já tive essa experiência, ou melhor, né, em casos como esse a gente tem esses resultados, a gente tem esses outros resultados, qual é a sua expectativa? Vocês entenderam? Eu posso ir explicando para esse paciente e colocando todas essas habilidades que a gente conversou aqui para que ele possa criar uma conexão para mim. E é muito importante que nesse momento eu ouça o paciente, eu escute a todas as perguntas que eu fiz para ele, tá? Então, sempre estejam presentes para a conversa que vocês têm com o paciente. Ouvir é muito importante. E conduzir essa conversa é bastante importante também, porque às vezes o paciente ele começa uma conversa e ele vai para vários lugares. E aí cabe eu, se estou presente para a conversa dele, se eu estou atenta ao que ele está falando, eu começo a direcionar. Opa, você saiu da conversa, vem cá, me explica então isso, por favor. Então me fale mais sobre isso. Então eu estou presente, eu estou te ouvindo. E mais do que isso, olhe para o seu paciente, mantenha essa conexão. Lembra lá do meu pai, que ele fixava o olhar, ele procurava a gente, fixava o olhar para a gente e aí ele demonstrava o que ele queria? Então essa conexão do olhar é muito importante. Estejam na frente do seu paciente, olhem para ele, tá? Criem essa conexão. Com certeza, com essa conexão, ouvindo e trazendo todas essas habilidades no dia a dia do seu consultório, você tem o quê? Um estabelecimento de uma confiança. E não é só com o seu paciente, isso é com seus colaboradores, com as empresas, com seus fornecedores. Então a gente se coloca num patamar de autoridade sem necessariamente ter poder aqui. A gente está falando dessa autoridade, dessa habilidade, como uma habilidade. Então é muito diferente que simplesmente eu colocar a situação que tem que ser feita da maneira que eu quero. É muito diferente, é muito mais fácil e muito mais lógico a gente expressar essas frases, mostrar essa autoridade e, consequentemente, a gente vai ter muito mais conexão com os pacientes, muito mais uma relação de confiança, muito mais pacientes satisfeitos com a gente, com o nosso tratamento, com a nossa maneira de lidar com as situações. E com certeza isso vai refletir na capacidade de atendimento dos nossos pacientes, nessa relação, e isso vai gerar muito mais faturamento, muito mais lucratividade para a gente. Então é importante que a gente estabeleça de uma forma clara, concisa, de uma forma muito transparente, qual é essa relação que a gente quer, o que a gente quer com esse paciente, ok? Para que ele esteja presente. E isso está na minha fala, na minha postura. Ela também é transmitida pelo meu tom de voz. Como que eu coloco? Como que eu falo com esse paciente? Muitas vezes eu sou um pouco mais amigável, outras vezes eu sou um pouco mais assertiva, muitas vezes eu tomo uma decisão. Então, essas variações de tons de voz, eu estou passando para ele também essa relação de confiança, essa confiabilidade em mim. Okay? E por último, como eu disse para vocês, faça um contato visual. É importante, porque tudo que você disser que tem essa conexão, ela gera um valor. E lembra da minha mãe, que mostrava pra gente o porquê que a gente tinha que fazer o que ela estava nos pedindo, porque era coerente, era muito coerente, ela mostrava uma coerência no que ela estava solicitando pra gente. Então tem todas essas qualidades, esse modo de conduzir essa relação com o paciente que a gente pode treinar, né? Aqui eu não tenho tanto, a gente pode desenvolver, e aqui eu tenho, já está embutido em mim, eu posso treinar, eu posso praticar. Então eu pratico muito mais. E isso me remete, né? E eu quero deixar aqui na finalização
dessa aula com vocês é que eu tenho um provérbio chinês e eu gosto muito dele. E ele diz exatamente isso, porque às vezes eu coloco isso para as pessoas e elas falam: ai, Valéria, mas eu nunca fiz isso, ou então, nossa, é difícil, ou então, assim, eu já venho disso, desse jeito de prática, como é que eu mudo agora? Então, esse provérbio chinês, toda vez que eu tenho que tomar uma atitude, que eu tenho que tomar uma mudança, que eu quero melhorar alguma coisa, ele está sempre presente na minha vida. E ele diz exatamente isso. Você precisa saber que não importa quantos passos você deu no passado. O importante é quantos passos agora você vai dar. Então, assim, é importante você ter presente isso. Então, não importa o seu passado. O que importa é o quanto você vai fazer agora e você vai continuar isso. O que importa é o seu presente. Um grande beijo. Tchau!